Você, quadrúpede. Você, quadrúpede. E aí, chat? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Hoje a gente tem coisas importantes pra conversar. Temos recados pra dar. Temos consciências de classe pra despertar. E bom, eu queria começar a live dizendo uma coisa, dando um recado generalizado pro público, não só meu, mas de todo mundo que cria conteúdo. Gente, quem cria conteúdo na internet trabalha de forma artesanal. Eu sou um só, eu tenho a parte de uma minúscula equipe, mas eu sou um só. Dito isso, nós não conseguimos abordar todos os temas do mundo. Nem todos os temas importantes do mundo. Sobretudo, quem se preocupa em preparar material para falar com propriedade sobre os temas que aborda. Então, peguem leve nas cobranças a respeito dos criadores de conteúdo, porque eu não tenho como estudar todos os assuntos ao mesmo tempo. É por isso que a gente precisa urgentemente de mais criadores de conteúdo fazendo esse tipo de trabalho de comunicação popular na internet. Porque nós somos limitados, nós não temos recursos, nós não temos uma equipe gigantesca de roteiristas e pesquisadores para falar sobre todos os temas o tempo todo. Então, dito isso, falando a respeito da pauta que vocês têm me cobrado, que é o fim da escala 6x1. Esse tipo de assunto precisa de preparo. Como isso furou a bolha na semana passada e começou a entrar no debate público, nós estamos preparando um material que não é só eu chegando aqui e falando, gente, trabalhar 6x1 é ruinzão. Isso não ajuda nada. O que a gente está preparando é material teórico para rebater os argumentos falaciosos que a direita e a burguesia têm usado para tentar convencer a população de que o fim dessa escala fará mal para toda a economia. O que a gente vai demonstrar para vocês, e a gente vai criar material em vídeo e em texto, para que vocês estejam armados com os dados necessários para que ninguém caia na falácia de que os interesses da burguesia são os interesses de toda a classe trabalhadora. É assim que a gente contribui com o debate. Só que para fazer isso, a gente precisa de preparo e estudo. Para preparar e estudar, a gente precisa de tempo. Falar hoje ou falar daqui a um mês não faz muita diferença. Essa luta vai ser longa, ela vai ser encarniçada e ela vai ser dura. Mas ela é absolutamente necessária. Eu quero lembrar para vocês que a redução da jornada de trabalho está no centro do debate desde que existe proletariado. Tá? Desde que existe trabalho assalariado. Era uma das principais pautas da Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional. O primeiro país do mundo a adotar isso de maneira eficiente, efetiva, de fato, foi a Rússia Soviética. E por mais que o Uruguai tenha assinado uma lei anterior, em 1915, a lei não abarcava todas as categorias de trabalho. E foi justamente a Revolução Russa que pressionou os países capitalistas a começarem a reformar o regime de trabalho, porque as pessoas olhavam para a Rússia Soviética e depois para a União Soviética como um farol de benefícios trabalhistas. Sendo que era um país agrário, semifeudal e pobre e tinha uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e para trabalhos de risco, 7 horas diárias. Então, esse é o recado que eu tinha para dar a respeito disso. E as pessoas que vão chegando ao longo da live, que com certeza vão falar desse assunto de novo, é por isso que tem um fixado aqui que diz, eu vou falar da escala 6x1 na quinta, calma, porra, que eu acho que é o termo científico para que vocês compreendam bem onde eu tô querendo chegar. Dito isso, a escala 6x1 não é o único assunto importante, nós temos uma série de assuntos importantes e eu vou abordar os que nós preparamos, porque é assim que as coisas funcionam, nós falamos de coisas que nós temos substrato para sustentar. E nós temos alguns temas importantes aqui, tal qual o tema da contaminação com HIV das pessoas que eram pacientes de transplantes de órgãos que a gente falou na semana passada. Bom, vamos lá. Para começar o assunto de hoje. Eu quero fazer uma constatação aqui. Tem certos temas, gente, que são bastante mal discutidos dentro da esquerda, inclusive dentro da esquerda radical. E por mal discutidos eu quero dizer duas coisas. Eu quero dizer que eles são pouco discutidos e eu quero dizer que eles são discutidos da forma errada. Vocês sabem de alguns, por exemplo, segurança pública. Eu julgo que segurança pública é um tema mal discutido nesses dois sentidos dentro da esquerda. Outro tema, trabalho sexual. É um tema mal discutido dentro das esquerdas. E um outro tema mal discutido é uso de drogas. E eu não tô nem falando do comércio de drogas, que também é um problema, mas tô falando especificamente do uso de drogas. O tema do uso de drogas é mal discutido nos dois sentidos dentro das esquerdas, no geral. E esse caso eu acho que ele é mais mal discutido dentro da esquerda radical. Então hoje a gente vai abordar esse tema de forma um pouco mais falando sobre
atualidades e sobre temas mais urgentes. Eu não vou abordar de forma mais teórica porque eu não tenho qualificação para isso. O que eu tô dizendo é, nós temos que fazer uma autocrítica generalizada dentro da esquerda radical, porque o tema de uso de drogas ele é mal discutido da nossa parte. E eu quero, falando nós, eu quero dizer uma coisa. Todas as vezes que a gente vai abordar críticas à esquerda radical, ou a gente fala nós, ou a gente não deveria estar fazendo essa crítica, tá? Porque nós devemos enxergar todo tipo de problema como sendo nosso também. Nós somos as pessoas, nós, integrantes da esquerda radical, construímos um movimento coletivo. Se há um problema na esquerda radical, esse problema é nosso, entendem? Então prestem atenção quando a crítica vier, se ela fala a esquerda ou se ela fala nós. Porque ela vem de pontos de vistas diferentes. Pontos de vista diferentes. E eu julgo que a abordagem sempre deve ser nós temos um problema. E não a esquerda genérica tem um problema. Porque esse problema é meu também. Vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo uma afirmação que eu acredito que não seja controvérsia. Que na sociedade brasileira, vou falar só sobre a sociedade brasileira, usuários de drogas são vistos como fardos. São vistos como fardos. Acredito que isso seja incontroverso. E, principalmente, usuários de drogas são vistos como fardo para a própria família. Quando isso se soma com pobreza, o vício em drogas se soma com a pobreza, isso frequentemente resulta em abandono familiar. Às vezes por iniciativa da família, às vezes por iniciativa do usuário, que resolveu sair do seio familiar para não afetar a própria família. Isso é um relato que pessoas que têm problemas com drogas fazem. Então, acredito que até aqui nós estamos dentro de um consenso, beleza? E para a pessoa que perguntou, e não são fardo, ponto de interrogação, você é parte do problema. E eu espero que você fique até o final para entender o porquê. Independente do motivo pelo qual a pessoa entrou no vício às drogas, e vocês sabem muito bem que desigualdade social tem tudo a ver com isso, a maior parte das pessoas não consegue sair desse vício sozinha. Esse é o grande problema. É muito difícil conseguir sair sozinho sem ajuda. Porque a visão acerca dessas pessoas, e por isso que eu disse que a pessoa aí no chat é parte do problema, é de que a pessoa merece a situação na qual ela se encontra. A pessoa que é usuária de drogas usou porque quis, viciou porque quis e sai se tiver força de vontade. Então assim, sendo bem grosseiro, a visão é quem mandou a pessoa usar drogas. Sendo que, se a gente tiver essa visão, a gente não consegue resolver o problema. Para além do que você acha, tá, gente? Para além do juízo moral que você faz de usuários de drogas, você quer resolver esse problema? Eu acho que você quer. Eu acho que todo mundo quer. Eu te digo que esse ponto de vista de que a pessoa merece, não resolve. Simples assim. Não resolve. A pessoa cai num círculo vicioso e ela precisa de ajuda. Ajuda. Vocês estão falando só de drogas ilícitas? Não. Estamos falando de tudo, e vocês vão entender o porquê que eu tô falando de tudo. Não estamos falando só de drogas ilícitas, tá? Um dos grandes problemas do Brasil é o abuso de álcool. Então, todo tipo de droga. Não estamos falando só de drogas ilícitas. E se a situação já é delicada, como o próprio chat conseguiu demonstrar agora, né? Isso porque a gente só tá falando do ponto de vista individual e familiar. Quando a gente fala sobre como o Estado trata da situação, aí a coisa fica catastrófica. Catastrófica. Tá bom, gente? Quando a população é pobre e periférica, o Estado é categórico. Droga é problema de segurança pública. Droga é caso de polícia. Então, uma coisa que já tem um problema sério de preconceito, um problema sério de ponto de vista, ainda com a postura do Estado, se torna uma questão de extrema violência. Extrema violência, tá bom? E é nesse contexto que a gente elegeu o tema de hoje, que é uma das maiores brutalidades da sociedade brasileira e que passa por debaixo dos panos. Passa por debaixo dos panos. A gente convive com esse tipo de brutalidade e não percebe. E aqui eu quero fazer um alerta, porque a gente vai falar de temas muito violentos, psicologicamente violentos e fisicamente violentos, tá? Então, se você tiver o estômago fraco, ou inclusive tiver problemas com drogas, ou pessoas na sua família com problemas com drogas, assista com parcimônia. Porque nós vamos falar das comunidades terapêuticas, tema que a gente já abordou aqui na live, mas acredito que de forma insuficiente. A gente vai falar com um pouco mais de profundidade. Operação revela horror vivido por pacientes de comunidade terapêutica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mais de 90 pessoas eram mantidas em cárcere privado e submetidas a situações degradantes. Vamos lá. Abre aspas aqui para a matéria. A equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizou na última sexta-feira, dia 25, uma inspeção na comunidade terapêutica Filhos de Maria, em Campo Grande. A ação foi coordenada pelo Núcleo de Atenção à Saúde e pelo Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e resultou na interdição do local.
Segundo os relatos da defensora, 95 homens eram mantidos em condições degradantes, muitos dopados e sem atendimento médico adequado. Além de realizar a remoção dos pacientes, a defensoria acionou outros órgãos, como o Conselho Nacional de Psicologia e o Conselho Regional de Farmácia, além da Polícia Civil, chamada para colher os depoimentos e realizar o boletim de ocorrência. O suposto dono da comunidade terapêutica foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. A gente acabou de falar sobre como usuários de drogas são vistos como merecedores da situação que eles se encontram. Existe, no Brasil, uma instituição formalizada baseada nesse princípio. Baseada no princípio de que quem usa droga merece o que está fazendo. Merece o que está passando, perdão. Que são as comunidades terapêuticas. E não se deixem enganar pelos nomes. O que é isso? São lugares onde usuários de drogas são levados, mantidos em isolamento social e forçados a adotar a religião do lugar. São lugares de proselitismo religioso. E eu quero mostrar uma foto para vocês do que essas pessoas passam nesse lugar para vocês entenderem a seriedade da situação. Eu quero que, se vocês tiverem não forem sensíveis a imagens gráficas, olhem para a tela nesse momento, tá? O que vocês acham que é isso aqui? O que vocês acham que é isso aqui? Isso aqui é um dos pacientes com queimaduras de cigarro no braço. Os pacientes são sistematicamente torturados dentro das comunidades terapêuticas. E isso vocês vão ver que não é uma exceção e não é um caso isolado. Aqui nós temos também caso de ferimentos não tratados. Entendem? Então isso aqui, eu só tô mostrando isso agora para vocês entenderem onde a gente vai chegar e que isso aqui não é trivial. Não é que as pessoas são maltratadas de maneira branda. Então as igrejas, na maioria, são evangélicas, uma pequena minoria são católicas e uma minúscula minoria é da sociedade civil, oferecem, entre muitas aspas, algum atendimento à saúde mental e convertem jovens para suas denominações. A gente vai começar a falar do problema aqui. Igrejas detêm 84% das comunidades terapêuticas ligadas ao governo. Vamos lá. Primeiro problema, essas comunidades recebem dinheiro público do governo federal. Abre aspas. Cerca de 84% das comunidades terapêuticas que têm contrato com o governo federal têm ligações com igrejas evangélicas, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social. O restante das comunidades, segundo apurou a coluna, tem ligações com igrejas católicas e uma pequena minoria com organizações da sociedade civil. Fecha aspas. Essas comunidades não oferecem tratamento adequado, elas não têm atendimento psicológico e psiquiátrico especializado, não procuram reinserir essas pessoas nas suas comunidades e não contribuem com um dos principais fatores de saída das pessoas do vício, que é empregabilidade. Há muito tempo atrás, a gente fez uma live bastante apurada sobre o problema da Cracolândia em São Paulo. E pesquisas a respeito de pessoas que saíram da Cracolândia apontam que o principal fator é empregabilidade. É empregabilidade. Esse fator não é abordado por esse tipo de comunidade, tá bom? No lugar disso tudo, que já é cientificamente comprovado, eles apresentam a solução como sendo duas coisas: arrependimento e Jesus Cristo. Comunidades terapêuticas, uma ameaça fundamentalista. Deixa eu descer aqui para ler um trecho. Abre aspas aqui. A Bíblia é apresentada como única saída. O repúdio dos pecados do mundo como ferramenta de cura e cuidado. Um mar de culpa e tristeza para salvar os perdidos. Quando aquelas meninas e meninos fogem das clínicas, são taxados de fracos e pecadores. Uma angústia sem fim para as famílias e para as próprias comunidades de fé, que muitas vezes ajudam a financiar as internações. Esse ciclo se repete a todo momento. Agora mesmo existem centenas de jovens nessas situações, fecha aspas. E aí é que eu corroboro com uma coisa que eu disse no começo. As torturas não são exceção. As torturas estão mais para regra. Adolescentes denunciam tortura e mostram marcas de violência em comunidade terapêutica evangélica. Isso aqui que a gente está vendo é na comunidade terapêutica Desafio Jovem Manaim. Maanaim, desculpa. Desafio Jovem Maanaim. Os adolescentes eram punidos com, isso tá nessa matéria aqui da Pública, banhos frios, dormir sem colchão, tapa, ficar trancado ou ser dopado. Além disso, eles eram obrigados a repetir uma coisa que era de uma bizarrice imensa. Abre aspas, porque eles eram obrigados a repetir. Eu renuncio a Iemanjá, eu renuncio à masturbação, eu renuncio ao lesbianismo e eu renuncio ao homossexualismo. Eu quero perguntar pra vocês, o que qualquer uma dessas coisas tem a ver com drogas? Me fala, de verdade, o que qualquer uma dessas coisas tem a ver com drogas?
Aqui é uma matéria que saiu no Fantástico, é uma matéria bem completa, inclusive. Abre aspas para essa matéria aqui. Castigos físicos e racionamento de comida, segregação e repressão sexual, doutrinação religiosa interferindo no cuidado médico. É assim a rotina em muitas instituições que acolhem dependentes químicos. A palavra acolher aqui tá um pouco errada, tá? Só vou fazer essa pequena crítica. E recebem dinheiro público. Essas e outras práticas, nas chamadas comunidades terapêuticas, são condenadas por especialistas e pelo Conselho Federal de Psicologia. A maneira como eles tratam pessoas trans nessas comunidades é de uma brutalidade que eu nem vou colocar aqui. Só imaginem o pior. Bom, o objetivo dessas comunidades, pra surpresa de ninguém, não é resgatar as pessoas, tá? É encher o cu de verba pública e encher as denominações religiosas de fiéis. Eles não estão nem aí pras pessoas que estão usando drogas. Beleza? Nem aí. Aia, eu já tô puto. Não tem como ficar pior. É porque você não conhece uma coisa chamada laborterapia, gente. Laborterapia. Já ouviram falar da laborterapia? É literalmente escravizar as pessoas e falar que isso é terapia. Escravidão, exatamente. Trabalho forçado. Aqui, nessa matéria. Segundo o pastor Henrique Vieira, do PSOL. Isso é um terreno fértil para o trabalho forçado e até mesmo análogo à escravidão. Se você não tem controle, não tem base científica e não tem fiscalização, não tem parâmetros clínicos ou mesmo equipes multiprofissionais, o que resta? Resta um espaço vazio para todo tipo de arbitrariedade. Tudo isso recebendo financiamento público. Eu visitei uma comunidade, ainda o pastor Henrique Vieira, eu visitei uma comunidade terapêutica em Goiás, junto ao Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura. E o que identificamos foi exatamente uma lógica religiosa sendo imposta. Os internos não podiam sequer assistir a Globo, só podiam assistir Record. Era bizarro. Caso você more numa caverna, ou seja muito jovem e não assiste TV aberta, né? A Record é controlada pelo Edir Macedo. O Edir Macedo é acionista majoritário de um dos negócios mais lucrativos do Brasil, chamado Igreja Universal do Reino de Deus. E sim, ser obrigado a assistir Record é tortura. Sim, é mais uma forma de tortura. E aí você que acha que não dá pra ficar pior, aí a gente chega no apogeu da situação aqui, que é isso aqui. Paciente morre após ser espancado em clínica de reabilitação em São Paulo. Primeiro, não era uma clínica de reabilitação, tá? Era uma dessas comunidades terapêuticas fundamentalistas despreparadas. Segundo, eu não sei por que eles não colocaram a palavra fundamental aqui na chamada, que é: paciente morre sob tortura. Ele foi amarrado numa cadeira e espancado até a morte. O cara que fez isso tinha 24 anos, foi preso em flagrante e não tinha nenhuma formação para estar trabalhando com essa situação. Quanto mais você procura no Google, se você só jogar comunidades terapêuticas no Google, é disso pra baixo, tá, gente? É disso pra baixo. E sabe qual que é o mais triste da história inteira quando a gente tava pesquisando? Essas comunidades que isolam, torturam, doutrinam, escravizam, às vezes matam, às vezes são a única esperança de uma família muito pobre de enfrentar o vício. As famílias não têm opção. Ou é a pessoa ficar na rua ou ela vai para uma dessas. E sabe por que isso acontece? Porque os serviços de saúde mental no Brasil são escassos. Olha só, 9 em cada 10 cidades tem menos de um psicólogo por 1.000 habitantes no SUS. Vocês sabem muito bem que a igreja prospera no vácuo do Estado. Comunidade terapêutica é a igreja prosperando no vácuo do Estado em casos de vícios em drogas e muitas vezes em casos de transtornos psiquiátricos. Exato, isso que a Duda falou é fundamental. Às vezes as famílias acreditam de verdade que estão fazendo melhor. De verdade. E novamente, eu vou repetir caso não tenha ficado claro. Financiamento do governo federal para essas coisas, tá? E durante o governo Temer e Bolsonaro, esse financiamento atingiu o auge. Dá uma olhada nessa matéria da BBC aqui. Sob Bolsonaro, comunidades religiosas viram principal terapia de dependentes químicos, mesmo sem controle e resultados atestados. Abre aspas. Entre 2017 e 2020, período analisado pelo levantamento, o Brasil investiu 560 milhões para financiar vagas de internação nesses locais. Desse valor, 300 milhões saíram dos cofres do governo federal. Foram 593 entidades financiadas no período. Entre 2017 e 2018, ainda na gestão Temer, o governo federal destinou 44 milhões e 39 milhões, respectivamente. 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, o valor saltou 169% para 104 milhões e no ano seguinte se manteve no mesmo patamar entre 105 milhões. A farra foi tão grande que não tinha critério nenhum para esse tipo de financiamento, tá? Vamos voltar para uma matéria aqui que a gente já mostrou. Que é essa aqui, ó. Governo Bolsonaro bancou comunidades terapêuticas sem médicos e profissionais da saúde mental. 14% das comunidades terapêuticas que receberam investimento federal a partir de 2019 não tinham nenhum médico na equipe. 28% não tinham nenhum psicólogo na equipe. Nenhum. Não é que as pessoas eram raramente atendidas por um. Não tinha nenhum. Em 2021, foi dada imunidade tributária
para essas comunidades. Financiamento público às comunidades terapêuticas cresce e põe em risco a reforma psiquiátrica. Deixa eu descer aqui para uma citação. Segundo a psiquiatra Miriam Abuide, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, não recebem nenhum aumento de recursos financeiros desde 2011. E desde 2017 está em vigor uma portaria do Ministério da Saúde que, entre outros enormes retrocessos, interrompe o fechamento de hospitais psiquiátricos e lhes garante aumento financeiro. O Bolsonaro fez isso porque ele estava absolutamente comprometido com os empresários da fé, que muitos têm a ver com essas comunidades terapêuticas, né? Só que é aqui que o caldo engrossa, chat. Vocês não estão estranhando as datas, não? Desde 2011 não tem aumento financeiro para o CAPS. Então, as comunidades terapêuticas entram na verba da saúde pública do governo federal durante o governo da Dilma Rousseff, em 2011. Vou repetir. 2011, durante o governo Dilma Rousseff, as comunidades terapêuticas entram no orçamento da saúde pública do governo federal. No começo do governo Lula III, as coisas não estavam melhorando, tá? Lula copia Bolsonaro e financia terraplanismo contra as drogas. Matéria de 2023. Atualmente, o governo Lula financia quase 15 mil vagas em comunidades terapêuticas no país. Já foram repassados mais de 50 milhões do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para esses espaços. É agora, em 2024, que a coisa deu o primeiro lampejo de mudança, mas a posição ainda é ruim, tá? Governo Lula corta 80% dos contratos de comunidades terapêuticas. A chamada faz parecer que é alguma coisa positiva. E a matéria é uma bosta, tá? Porque o jornalismo do Metrópolis é um dos piores do país. Então a matéria não contribui com quase nada da leitura mais complexa da situação. E olha essa última citação aqui. Para conseguir aumentar o número de contratos com comunidades terapêuticas, o Ministério do Desenvolvimento Social irá propor ao Congresso Nacional um aumento de orçamento de 180 milhões. Ou seja, o Lula falou uma coisa, o Ministério falou outra. A matéria analisou? Não, porque a matéria não está nem um pouco preocupada em analisar, ela está preocupada com fazer você clicar nela. O que a gente pode ver com essa matéria paupérrima aqui é que o Lula está fazendo meio que de sempre. Concilia e concilia. Concilia e concilia. E vamos falar da questão mais teórica aqui, sobre como isso aqui é um imenso retrocesso numa luta histórica que o Brasil vem travando. Em 2001, a gente teve uma lei que ficou conhecida como Reforma Psiquiátrica. A Reforma Psiquiátrica garantiu o fechamento gradual dos manicômios e a mudança na lógica do tratamento das pessoas com transtornos psiquiátricos e dependentes químicos. Após 20 anos, Reforma Psiquiátrica ainda divide opiniões. A lógica era: isolamento era prejudicial e ineficiente, agora a ideia era inclusão e reabilitação das pessoas. Em 2002, a gente tem a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, o que eu já citei, os CAPs, que eram a substituição dos manicômios. Ou seja, não basta fechar os manicômios, essas pessoas precisam ser absorvidas por outra instituição mais adequada. A lógica do CAPS é não isolar e manter o convívio com a família e com os amigos. Inclusive, eles veem isso como necessário para a reabilitação da pessoa. E, inclusive, o CAPS está seguindo a orientação geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O que essas comunidades terapêuticas estão fazendo desde o governo Dilma, e inclusive com uma manutenção durante o governo Lula, é fazer um retrocesso nessa luta e retomar a lógica manicomial, com um agravante, que é inédito: a doutrinação e proselitismo religioso. Porque a gente tinha episódios de escravidão, de tortura, de morte, só que o proselitismo religioso é um elemento novo. Então, assim, a gente pode dizer que é manicômio, só que pior. Só que pior. Demanda imediata: cortar todo o orçamento de comunidades terapêuticas, todo. Destinar 100% desses recursos para o CAPS. 100%. Fazer um programa para tirar essas pessoas das comunidades e colocar no CAPS. E criminalizar essas comunidades. Pauta imediata. Imediata. Não é cortar metade, não é cortar 2/3, é cortar tudo. É fazer um programa emergencial para transferir as pessoas, colocar todo esse dinheiro no CAPS e criminalizar os responsáveis. É categórico, não é ambíguo. Por isso que eu tô dizendo, há muitas pautas importantes. Essa é uma delas. E vocês não fazem ideia do inferno que essas pessoas estão vivendo. Ou espero que tenham feito uma ligeira ideia do inferno que essas pessoas vivem. Porque eu não preciso dizer para vocês que quem cai na mão dessas comunidades é gente pobre. E as pessoas pobres passam por um acúmulo de desvantagens, que viram um círculo vicioso do qual ela não consegue sair. Beleza? Sim, nesse momento, debaixo do nosso nariz, tem pessoas dependentes químicos sendo torturados, escravizados, alguns mortos e sofrendo doutrinação religiosa. Isso sem o agravante das pessoas que são LGBT. Porque, meu Deus do céu, eu não consigo imaginar o inferno que essas pessoas vivem. Não consigo imaginar. Eu não consigo encontrar na Divina Comédia
um círculo semelhante às coisas que a gente tava lendo, tá? Beleza? Tem o vídeo daquele manicômio que o cara vem com um pau de madeira e diz que o terapeuta chegou. Isso tá na matéria do Fantástico. Se vocês assistirem, vale a pena, tá? A matéria é boa. Não é só que o governo tá dando dinheiro pra torturar pobre e fazer base pra extrema-direita. O governo Lula está dando dinheiro pra torturar pobre e fazer base pra extrema-direita. Vou repetir, o governo Lula está fazendo isso e o governo Dilma já fez isso em 2011, antes da onda de extrema-direita. Antes. E eu quero ver algum defensor do governo defender esse negócio na minha frente. Eu quero ver. Porque a gente sabe que tem alguns defensores do governo que vão realmente muito longe. Vai no 247 que tem, lembra que eu tava falando de jornalismo ruim? Não desafia não que eles conseguem. Pois é. Deve ter algum motivo. Se quer que eu dê o motivo? Agradar as bases evangélicas. Esse é o motivo. Esse é o motivo, tá? Acabei de te dar o motivo. Porque, nossa, o que será das igrejas evangélicas se eles não puderem mais torturar as pessoas? Realmente muito grave isso, né? O que a gente faz? Teve um careca aqui que escreveu um livro falando o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer é organiza, organiza, organiza e organiza, tá? A gente vai falar na quinta-feira como a luta pro fim da escala 6x1 é importante nesse aspecto, inclusive. Ah, isso, muito bem lembrado, Duda. Caso vocês não conheçam, a Soberana, que é a organização da qual eu faço parte, constrói frentes de massas. E uma das frentes de massas que a gente constrói chama-se SAMECA, Saúde Mental Camarada, que é uma frente de massas de trabalhadores da saúde mental e que tem duas frentes. Organizar profissionais da categoria. Então, se você é um psi ou uma psi, organize-se no SAMECA. Principalmente, a gente trabalha em organizar as pessoas que trabalham utilizando as ferramentas digitais, utilizando internet, celulares, esse tipo de atendimento à distância EAD, né? EAD é da minha categoria, né? Que é ensino. E busca também oferecer atendimento à saúde mental a preços populares. Então, se você precisa de atendimento e não tem recursos para pagar, você pode pleitear o preço popular que as pessoas conseguem te conceder o acesso, os profissionais conseguem te conceder o acesso lá. E se você tem recursos, pague o valor cheio, porque aí você sabe que você está financiando a terapia de uma pessoa que não pode pagar. É uma forma de criar uma espécie de aporte solidário para que todo mundo tenha acesso a uma coisa que o Estado brasileiro deixa muito a desejar. Então sigam a página do SAMECA no Instagram e conheçam o trabalho dos nossos camaradas que se expande a cada mês, assim. A gente pode dizer que a gente está muito orgulhoso do que foi feito. E fortaleçam as frentes, né? Porque a organização é fundamental. Você fazendo o atendimento e se organizando tá fortalecendo ela da mesma forma, tá?